Olá, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e hoje vamos dar continuidade ao livro Espumas Flutuantes do nosso queridíssimo Castro Alves, esse grande poeta. É um dos poetas mais lidos, né? Um dos mais lidos no Brasil e com certeza muito conhecido também, não só no Brasil, mas eu creio que em outros países também, porque sua poesia atravessou gerações, atravessou um século, e ele está aí tão presente que às vezes eu, quando vejo alguma notícia do país, vejo o que está acontecendo no Brasil, me vem a lembrança de como, de quanto nós precisamos de um Castro Alves. Não apenas de um, mas se tivesse um já bastava, porque ele ia e fazia sua poesia em cima daquelas situações. Ele era um poeta que amava o Brasil e queria a libertação do Brasil, queria a libertação dos escravos. E nós ainda temos um Brasil que ainda não está liberto, que ainda tem escravos e que não tem Castro Alves. É lamentável, é muito lamentável. Então nós precisamos muito de Castro Alves, sim. Venham outros Castro Alves, venha falar na praça, né? Hoje se fala muito na internet, mas na época de Castro Alves ele ia para a praça, ele ia para o bordel, ele ia para a noite, ele ia para a faculdade, ele ia... Onde tinha espaço, ele estava lá falando sobre as situações que não eram propícias para ele, que aquilo o indignava. Ele tinha a sensibilidade de se indignar, de não normalizar a maldade, de não normalizar a tortura, de não normalizar todo tipo de tortura. Porque a gente pensa que torturar uma pessoa é só a gente prender aquela pessoa, amarrar e fazer atrocidades. Não. Nós torturamos as pessoas com nossas atitudes, nossos pensamentos. A maneira como a gente faz para diminuir aquela pessoa. Todos os dias, todos os instantes. Então a gente vê muito isso acontecendo nas redes sociais. Um ser humano querendo se sobrepor ao outro. Aonde existe isso? Se somos feitos todos iguais, nós se desencarnarmos agora, iremos sozinhos para o mesmo, ter o mesmo destino daquela outra pessoa que nos humilhou outrora. Então, assim, é lamentável que o mundo não despertou ainda. O Brasil, sobretudo, me preocupa. O mundo até tem alguns lugares que já despertaram. Alguns lugares. Mas o Brasil não desperta. Parece que as pessoas culpam a chuva, culpam Deus, culpam o destino, mas elas querem continuar cegas, com a venda assim nos olhos, para não entender o que está se passando, o real motivo. O que é que eu, como cidadã, posso fazer para modificar isso? E Castro Alves, naquela época, ele não via uma outra maneira mais eficaz de tratar dessa situação brasileira. Ele comprava escravos, ele aforreava, ele ajudava as pessoas, ele participava de movimentos políticos de libertação do Brasil, do imperialismo. Tudo isso ele fazia, mas ele achava ainda que faltava alguma coisa, que a poesia poderia chegar mais longe. E isso ele fazia em praças públicas, ele fazia nos bordéis, nos bares, nos lugares onde tinham as pessoas. Ele queria que as pessoas realmente despertassem, como nós hoje em dia, eu e muitas outras pessoas querem que o Brasil desperte e que tome outro rumo, né? Que tome outra direção, porque essa não está dando certo. Há décadas que nós temos décadas perdidas, que não, com acontecimentos e situações que não deveriam se repetir mais. O Brasil parece que é sabe, uma repetição do que não vale a pena. Sempre, de década em década, acontece esse tipo de situação. Então Castro Alves, ele bradava aos quatro ventos a sua insatisfação com aquele Brasil.
E com certeza, se ele estivesse aqui hoje, ele estaria fazendo a mesma coisa. Então hoje eu vou ler um poema que eu não sei do que se trata, porque não me lembro, porque li Espumas Flutuantes faz muito tempo. Eu realmente não lembro do que se trata. Mas deve ser uma homenagem para essa pessoa ao qual está, não sei se é uma dedicatória, mas tem um parêntese. Chama-se Poesia e Mendicidade, no álbum da excelentíssima senhora Dona Maria Justina Proença Pereira Peixoto. Parte 1. Senhora, a poesia outrora era estrangeira, pálida, aventureira, errante a viajar, batendo em duas portas, ao grito das procelas, ao céu pedindo estrela, à terra um pobre lar. Visão de áureos lauréis, porém de manto escálido, mulher de lábio pálido e olhar cheio de luz. Seus passos nos espinhos em sangue se assinalam, e os astros lhes revelam a flor dos sombros nus. 2. Olhai, olhai, o sol descamba, a tarde harmoniza, envolve luminosa a Grécia em frouxo véu. Na estrada, ao som da vaga, ao suspirar do vento, de um marco poeirento, um velho então se ergueu. Ergueu-se tateando, é cego, o cego anseia. Porém, o que tateia aquela augusta mão, talvez busca pegar o sol que lento expira. Fado cruel, mentira, Homero pede pão. 3. Mas ai, volvei, senhora, os vossos belos olhos daquele mar de abrolhos, a um novo quadro olhai. Do vasto salão gótico eu ergo o reposteiro, o lar é hospedeiro, entrai, senhora, entrai. Estamos na média idade, arnês, gládio, armadura, servem de compostura a sala vasta e chã. A um lado um galgo esvelto a meiga e acaricia, a mão suave erguia, a louca castelã. Vai o banquete em meio, o bardo se levanta, pega da lira, canta uma canção de amor. Ouviu para ouvi-lo a estrela pensativa, alonga pela ogiva um raio de langor. Dos ramos do carvalho a brisa se debruça, na sala alguém soluça, amor ou languidez. Súbito a nota extrema anseia, treme e rola. Alguém pede uma esmola, senhora, não olheis. Assim, nos tempos idos, a musa canta e pede, gênio e mendigo. Vede o abismo de risões. Tasso implora um olhar, vai oceã, mendicante, caminho roto o Dante, e pede o pão e pede pão Camões. Bem sei, senhora, que ao talento agora surgiu a aurora de uma luz amena. Hoje há salário para qualquer trabalho, cinzel ou malho, ferramenta ou pena. Melhor que o rei sabe pegar o pobre, melhor que o nobre, protetor verdugo. Foi surdo um trono, a maior glória vossa. Abre-se a choça aos miseráveis de Hugo. Porém, não sei se é por costume antigo que ainda é mendigo do cantor o gênio. Mudem-se os panos do cenário a esmo, o vulto é o mesmo, no melhor proscênio. 5. Hoje o poeta caminheiro errante, que tem saudade de um país melhor,
pede uma pérola à maré montante. Do seio às vagas pede um outro amor. Alma sedenta de ideal na terra, busca apagar aquela sede atroz. Pede a harmonia divinal que encerra do ninho o choro da tormenta a voz. E o rir da folha, o sussurrar da fala, trenos da estrela no amoroso estio, voz que dos poros o universo exala, do céu da gruta, do alcantil do rio. Pede aos pequenos, desde o verme ao tojo, ao fraco, ao forte, preces, gritos, uivos, pede das águias o possante arrojo, para encontrar os meteoros ruivos. Pede à mulher que vejo que seja boa e linda, vestal de um tipo que o ideal revela, pois ser formosa é ser melhor ainda. Se és boa, és luz, mas se és formosa, estrela. E pede a sombra para aljofrar de orvalhos a fronte azul da solidão noturna, e pede as auras para afagar os galhos, e pede ao lírio para enfeitar a furna. Pede ao olhar a maciez suave que tem o arminho e o édredon macio, o aveludado da penugem d'ave, que afaga as plumas no palmar sombrio. E quando encontra sobre a terra ingrata um reverbero de clarões celeste, alma formada de uma essência grata, que a luz doura e que um perfume veste, um rir que nasce como um broto em maio, mostrando seivas de bondade infinda, fronte que guarda a claridade e o raio, virtude e graça, o ser bondosa e linda. Então, senhora, sob tanto encanto, pede o poeta, que não tem renome, versos, a brisa, para vos dar um canto, raios ao sol, para vos traçar o nome. Bahia, 26 de janeiro de 1870. Então foi uma bela homenagem que ele fez a essa pessoa, que com certeza ela deve ter feito algum bem a alguma causa, deve ter ajudado a alguém, e ele tinha essa sensibilidade de usar sua poesia em agradecimento, como que pudesse fazer alguma coisa pelo aquele gesto bondoso daquela pessoa. Ele, é o que eu disse no começo, ele costumava enaltecer as pessoas. E isso é uma coisa muito bonita e difícil de você ver as pessoas enaltecer as outras. A gente vê as pessoas diminuírem as outras. Castro Alves tinha essa sensibilidade de enaltecimento, de reconhecer quando uma pessoa fazia uma caridade, quando uma pessoa se dedicava a uma causa, e principalmente quando a pessoa tinha um nome. De certo, talvez essa pessoa fosse alguém que tivesse bens, fosse uma pessoa bem de alta sociedade e resolveu se engajar em alguma causa ou doou alguma coisa para alguma causa a qual ele participara. Então isso fez com que ele fizesse um poema tão bonito, tão singelo, que mostra a verdadeira beleza da pessoa realmente está na alma, está na bondade, está naquilo que nós damos às outras pessoas de bom. Então ele traz à baila essa luz. E o outro poema que segue chama-se Hino ao Sono. Ó sono, ó noivo pálido, das noites perfumosas, que um chão de nebulosas trilhas pela amplidão, em vez de verdes pâmpanos. Na branca fronte enrolas as lânguidas papoulas que agita a viração. Nas horas solitárias em que vagueia a lua,
e lava a planta nua da onda azul do mar, com o dedo sobre os lábios, no voo silencioso, vejo-te cauteloso no espaço viajar. Deus do infeliz, do mísero, consolação do aflito, descanso do precito, que sonha a vida em ti. Quando a cidade tétrica, de angústia e de dor, não geme, é tua mão que espreme a dormideira ali. Em tua branca túnica envolves meio mundo, e teu seio fecundo de sonhos e visões. Dos templos aos prostíbulos, desde o tugúrio ao passo, tu lanças lá do espaço punhados de ilusões. Da vide o sumo rúbido, do arrite a essência. O ópio que a indolência derrama em nosso ser. Não vale engenho mágico, teu seio onde repousa a palidez da lousa e o gozo do viver. Ó sono, unge-me as pétalas, unge-me as pálpebras, entorna o esquecimento na luz do pensamento, que abrasa o crânio meu. Com o pastor da Arcádia, que uma ave errante aninha, minha alma é uma andorinha, abre-lhe o seio teu. Tu que fechaste as pálpebras, tu que fechaste as pétalas do lírio que pendia, chorando a luz do dia e os raios do arrebol, também fecha-me as pálpebras. Sem ela, o que é a vida? Eu sou a flor pendida, que espera a luz do sol. O leite das eufórbias, para mim não é veneno. Ouve-me, ó Deus sereno, ó Deus consolador. Com teu divino bálsamo, cala-me a ansiedade, mata-me esta saudade, apaga-me esta dor. Mas quando, ao brilho rúbilo do dia deslumbrante, vires a minha amante, que volve para mim, então ergue-me súbito, e minha aurora linda, meu anjo mais ainda, e minha amante, enfim. Ó sono, ó Deus notívago, doce influência amiga, gênio que a Grécia antiga chamava de Morfeu, ouve, e se minhas súplicas em breve realizares, voto nos teus altares, minha lira de Orfeu. São Paulo, 12 de julho de 1868. Então é aquilo que eu sempre digo, né? Castro Alves via beleza em tudo. Ou fazia as coisas que, mesmo sendo tristes e amargas, ele fazia com beleza, com sutileza, com singeleza. Ele fazia para encantar as pessoas, para que o mundo fosse melhor, para que as pessoas percebessem que era melhor o encantamento do que o desgosto. Você levar uma vida, mesmo que simples, mas com encantamento, do que você ter uma vida repleta de júbilos, de coisas materiais ou até outras coisas, mas que a sua alma seja amarga. Então ele não tinha essa amargura, embora tivesse sofrido a amputação do pé, né? Isso aconteceu com ele devido, dizem algumas biografias que eu já li, praticamente quase todas, que foi um atentado e não um acidente. Mas ele não se deixou abater por isso. Mesmo sem esse pé, ele conseguiu fazer espumas flutuantes, ele conseguiu publicar esse livro, ele conseguiu divulgar esse livro, e ainda em vida, foi o primeiro e o único. Ele morreu aos 24 anos e parecia que tinha 60 anos, porque a maturidade dele era muito grande.
ele tinha aquela experiência de ter passado pelos 30, pelos 40 e, enfim, chegado aos 60, que é eu acho uma idade muito boa, muito importante para o ser humano. Quando você chega assim aos 60 anos, você já passou por essas outras idades todas. Aliás, eu acho a maturidade uma coisa fantástica. Eu acho que quando uma pessoa chega aos 100 anos, a ciência diz que o homem, os chineses dizem, né, que o ser humano foi feito para viver 150 anos. Conta-se que na China teve uma pessoa que viveu 125 anos e eles têm como provar isso, eu não sei. Mas eu acho que essas pessoas no futuro vão chegar a isso sim, aos 150 anos. A previsão desse século é de que as pessoas cheguem aos 100 anos, lúcidos. Por que não? Né? Nós temos tantas pessoas que têm 90 e poucos anos aí, e eu vou citar um nome que eu adoro, acho uma pessoa extraordinária, inteligentíssima, e eu acho que é a maior atriz que esse país já teve e tem ainda, que é Fernanda Montenegro, que está na Academia Brasileira de Letras. Eu acho isso fantástico, eu achei isso jovial, eu achei isso excepcional. Você não vê idade naquela mulher, ela não tem idade, ela tem experiências. Isso é fantástico, isso é bonito. É o caso de Castro Alves. Eu, quando leio as coisas dele, eu não vejo um moleque escrevendo alguma coisa para uma namoradinha. Você vê a responsabilidade que ele colocava nos seus poemas. O que ele queria para esse país. O que ele queria para o mundo. O que ele queria para as pessoas, que era enaltecê-las. O que ele queria para a vida dele. As coisas simples, o amor, a desventura, o amor, a ternura, ele queria para a vida dele. E ele era isso, ele era terno com as pessoas. E eu me considero assim uma pessoa muito privilegiada por estar nesse vídeo, e nesses vídeos, né? Lendo Espumas Flutuantes. Talvez a você, ou alguém, né? Possa ter passado por esse livro, olhado assim, espumas flutuantes, estranho. Talvez imaginou uma coisa totalmente diferente do que eu estou lendo aqui. E, na verdade, é estranho. Parece que é um livro com uma outra conotação, mas não. É um livro super interessante. Você descobre muitas coisas, você descobre homenagem às pessoas, você descobre verdades, você descobre poemas cirúrgicos, sabe? Que tem uma precisão, um pensamento lúcido, né? De uma pessoa aparentemente jovem, tão jovem, que ele não escreveu todos os poemas no mesmo ano, nem no mesmo dia. Ele morreu aos 24 anos, mas tem poemas aqui que eu acredito que ele fez na adolescência dele. Ou no começo dos 20 anos. Né? Então, quando a gente começa a pensar em Castro Alves, a gente começa a pensar em grandeza. E é isso. Esse foi mais um poema de Castro Alves, do livro Espumas Flutuantes, o qual estamos lendo juntos. Eu espero que vocês gostem desses 2 poemas que eu li. Vamos até o final desse livro para concluirmos essa obra tão maravilhosa que foi de Castro Alves. E vamos assim desejando que o Brasil tenha mais outros Castro Alves, tenha muitos maravilhosos Castro Alves, que tenham poesias tão bonitas e tão cirúrgicas, e tão especiais, tão necessárias para o Brasil de hoje. Porque até parece, quando a gente abre o livro dele, que a gente está falando do agora. E na verdade ele é atemporal, né? O poeta, o verdadeiro poeta, ele é atemporal. Ele é, na verdade, como se fosse um profeta.
existem poetas que, não só poetas, mas romancistas, né? Que prevê coisas, que cria coisas que parece que o futuro que eles estavam vendo lá na frente, estavam realmente vendo. É o caso de Castro Alves. Então, o que eu posso dizer para você? Se inscreva no canal, deixe o seu like, toca lá no sininho das notificações para quando for postado um novo vídeo chegar para você. E que você possa realmente pensar nesses poemas, acompanhá-los, se você tem o livro, se você não tem, está vendo essa obra pela primeira vez, parabéns, você está vendo, está ouvindo e vendo um canal que trata de poesia, que fala também da espiritualidade dessas pessoas e que vai trazendo coisas que possa acrescentar na sua vida, que possa fazer de você aquela pessoa melhor do que você já é. Então era isso que eu tinha para hoje. Não esquece de deixar um joinha, é de graça, não custa nada. Você me ajuda, eu te ajudo em alguma questão. E a gente vai fazendo desse Brasil um Brasil melhor, através do conhecimento, através das nossas vibrações, para que isso aconteça. E vamos acreditar lutando. Porque as coisas só acontecem quando nós lutamos por elas. Então, namastê, Castro Alves. Namastê para você que ficou até agora assistindo esse vídeo aí. E que deixou o seu like. E aqueles que não deixaram perderam uma grande oportunidade. Mas virão outras. Terão novos vídeos. E aí, quem sabe você dessa vez vai fazer a sua inscrição e deixar o seu like. É uma coisa tão simples. Se você depois não gostar, você se desinscreve, deixa o seu comentário, o que é, se você já leu Espumas Flutuantes, se você gosta de Castro Alves, se você não conhecia, ouviu falar agora, se você achou chato, enfim, tudo com respeito dentro da nossa comunidade, que exige que nós tenhamos respeito nos nossos comentários. Eu vou ler todos, como sempre. Valeu!